Boa noite. Boa noite a todos. Vamos lá, vamos falar um pouquinho hoje sobre educação e a família. E tem bastante coisa, porque se a gente fosse falar mesmo de todas as ideias que existem da integração da família-escola, é longo. Então, eu vou aguardar um pouquinho o pessoal chegar e vou também dando uma olhada, porque tem base pra gente falar, tem bastante coisa e não dá pra falar tudo. Muito bem-vindos. Mais pra cá, e assim, fica mais perto. Boa noite pra quem tá chegando. Deixa eu ver se fica melhor com flash. Bom, pessoal, eu vou falar boa noite para quem está chegando. Eu vou falar um pouquinho sobre educação e família, que é um tema bastante recorrente, mas importante da gente sempre falar. A gente não pode pensar que a gente não vai melhorar as coisas. Nós temos sempre que acreditar que sim, as coisas vão melhorar e a gente pode mudar essa realidade. Boa noite para quem está chegando. Bom, eu relacionei aqui alguns artigos. Deixa eu tirar aqui. Bom, falando um pouquinho de mim. Eu sou a Sheila Romeira, estou aqui na cidade de Guarulhos já há quase 20 anos. Morei em 2000, depois ainda voltei para a casa dos pais, mas já trabalhava aqui, me formei aqui, sou formada em Química. Trabalhei aqui desde 98 em empresas da área química, então acabei tendo muita relação com Guarulhos. E quando foi em 2004, eu vim morar aqui no condomínio que eu moro, aqui na Vila Isabel. Fica próximo aqui da Carina, se alguém lembra, a indústria de plásticos que tem na Dutra, sentido Rio. Então, eu estou aqui nessa região. Bom, posso falar um pouquinho também da minha experiência como professora. Desde 2003 eu leciono, atualmente não estou lecionando, mas fiz bastante coisa nessa área da educação. Já trabalhei como professora de... Boa noite, Cauê! Já trabalhei como professora de matemática em recuperação paralela para o ensino fundamental. Já dei aula também, não foi por muito tempo, porque devido a algumas atividades eu fiquei pouco tempo numa escola particular onde eu também dei aula para o ensino fundamental 2, na parte de matemática, na parte de química, mais voltado para ciências. Também já dei aula de física no ensino médio, mas a maior parte mesmo da minha experiência é na área de química. Já cheguei a lecionar muitas disciplinas na parte da educação mesmo, na parte da pedagogia. Só não me formei, pretendo ainda terminar esse curso, mas tem muita coisa que a gente aprende no dia a dia mesmo das escolas, das nossas experiências. Bom, eu quero falar um pouquinho, boa noite para quem está chegando. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a educação e a família. Então eu vou focar mesmo nesse tema para que a gente possa dialogar. E quem quiser participar ao vivo, eu tenho aqui uma opção, pelo menos nunca testei. Quem quiser, solicita a participação ao vivo e você entra e comenta ou responde alguma coisa a respeito do assunto, tá bom? Então, queria muito que se vocês tivessem informações, como estão as escolas hoje, a participação com as famílias, se você tem filhos, se você é professor, professora, que tem relação com as escolas da prefeitura, como que está essa relação da família com a comunidade, com a escola? E aí a gente queria dialogar um pouquinho mais, saber
que a gente sabe, nós temos algumas escolas que são, né, completas, como o CEL, onde a gente tem toda uma estrutura. Agora a gente tem outras escolas mais básicas mesmo, que só é a unidade escolar com suas atividades, né, sem tanta... Oi, boa noite, Fernanda. E sem essa integração tão grande como é com as escolas do CEL. Nós temos hoje em Guarulhos, né, 10 CELs. A gente não tem, acho que o de Bom Sucesso que não está em atividade. Temos a maioria, né, com algumas ações que não acontecem devido a não ter profissional, como a piscina, para a comunidade, não é aberto. Então, a comunidade realmente, a família, às vezes não tem como participar totalmente, mas da vida escolar do filho é possível, que é esse o foco, principalmente hoje da nossa conversa, mas claro, a gente pode nortear para outros temas também. Bom, na LDB, no artigo 1 da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a gente tem, né, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho e na parte da família. Então eu peguei mais essa parte, né, na convivência humana, né, nessa parte com a família. Então você vê que aqui a LDB vai falar várias partes sobre a família. Outro artigo que eu peguei, né, também, LDB no artigo 2, que fala dever da família, do Estado, né, da educação chegar até as crianças. É dever dos dois, da família e do Estado. Então nós temos também no artigo 12, no inciso 6º, articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. E alguns outros artigos, que eu vou falar só um pedacinho, como eu falei dos outros, artigo 29, educação infantil, também que fala, né, e aí onde fala, né, que tem que ter toda a integração, mas também complementando a ação da família e da comunidade. Artigo 32, no inciso também 4º, o fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca, em que se assenta a vida social. Então, se vocês forem olhar, tem várias, né, partes da LDB onde foca na parte da família, mas está, né, hoje na nossa Constituição, né, de 88, na Constituição Federal, está no ECA e está também na LDB, as obrigações da família, né, as obrigações que são os direitos e os deveres, né, das instituições, que são essas duas principais do nosso tema. Então a gente tem aí, né, a formação, né, as duas instituições, que é a família e a escola, tem um papel relevante na formação do indivíduo. Então a educação na escola traz um pouco a parte formal e da socialização. Aí você tem, né, tem a obrigação, né, que fala, até peguei um pedaço onde fala, rezam que as escolas têm a obrigação de se articular com as famílias e os pais, né, o direito a ter ciência do processo pedagógico, bem como de participar da definição das propostas educacionais. Então, assim, a gente sabe que para que o indivíduo ele cresça equilibrado, com condições de ser um adulto bem estabelecido, né, na sua formação, né, tanto formal como de ser humano mesmo, a base de tudo é a família. Eu venho falando há muito tempo sobre a importância da família na escola. Eu, como professora, eu fazia de tudo para tentar aproximar a família da escola, trazendo, nem que fosse para falar sobre alguns temas que eram interessantes para os pais, junto dos filhos, ou situações de indisciplina que às vezes acontecia. Então você traz a família para participar e entender qual é o problema, o que está acontecendo, como que a gente pode melhorar essa situação. Porque muitas das vezes a indisciplina é reflexo do que está acontecendo dentro de casa. Às vezes o que não está acontecendo também. Porque às vezes é alguma situação onde a gente tem a falta da família no seu papel para que a criança consiga se desenvolver bem nos estudos, né, na sua condição, né, de aluno na escola. Então a gente tem aí toda uma situação onde
se a família, né, tiver envolvida nas diversas atividades da escola, óbvio, tem pessoas que não vão ter condições de estar durante a semana na escola, mas é dever dos pais, pelo menos, participar das reuniões de pais e mestres, que são convocados um dos pais, né? Pode ser a mãe, pode ser o pai. Então, é necessário, pelo menos esse é o mínimo, mas óbvio, nós queremos que tenha muito mais a integração e que a gente possa também ter a situação de equilíbrio, né, para que os pais consigam ficar tranquilos também no seu trabalho, no seu dia a dia e sabendo que está deixando seus filhos com tranquilidade na escola, que eles estejam seguros. Então você consegue ter aí uma situação onde a escola traz hoje uma segurança para os pais. E aí que tá, não é só a escola, né? A gente tem aí a segurança para a família que vem da escola e do Estado, porque toda a responsabilidade principal para aqueles que não estão numa escola particular, estão na escola pública, é necessário. Boa noite, gente, quem tá chegando. E é necessário também que o Estado seja responsável e que seja também educação, que é pela Constituição, que seja gratuita nas escolas públicas. Mas a gente tem aí tanto o transporte escolar, que é uma responsabilidade do Estado, tem o meu querido amigo Colonato, é isso aí. Temos que discutir. Vou marcar um dia para falar sobre educação e alimentação, viu? Será um dos próximos temas. Vamos conversar e você entra ao vivo comigo. Bom, gente, essa é a ideia. Eu queria muito a interação de vocês, principalmente, mas aqueles que estiverem também querendo acompanhar apenas, fiquem tranquilos. Bom, eu tive uma situação, principalmente quando jovem, e aí eu falo porque eu lembro que eu tinha 11 anos, eu estava na 7ª série, e eu participei de uma situação que era uma atividade solidária dentro da escola. Óbvio que as crianças, né, elas fazem também com algum estímulo. E na época a gente teve o estímulo de ganhar a sala inteira entrada para o Play Center. Imagina a alegria da sala. Então, o que a gente fez? A minha sala, que era a 7ª A, conseguiu ser a que mais arrecadou prendas, que a gente chama de prendas, mas era tudo materiais perecíveis, não perecíveis, para a gente doar. Então a gente arrecadou muita coisa, eu ia de porta em porta pedindo, eu tinha 11 anos, eu falo, meu Deus, acho que minha mãe nem imagina que eu fazia essas coisas, porque muitas crianças assim não falam, ou se falava, minha mãe confiou. Então imagina, às vezes a gente pensar no risco que uma criança de 11 anos tem de bater na casa dos outros, né? E mas a gente sempre esperou do lado de fora. Então era sempre mais eu, mais uma amiguinha que ia e buscava essa prenda. Então você imagina, é a integração da escola envolvendo a gente numa atividade social, numa ação social de arrecadação de alimentos, né? De até produtos de limpeza, a gente conseguia tudo. Isso, legal, Marcelo. O Marcelo está comentando aqui que será um prazer hoje começamos uma luta com o governo do estado que está querendo terceirizar a alimentação escolar. É triste, né, Marcelo? Mas vamos conversar sobre isso. A gente já tem aí grandes ameaças de terceirização na educação, já tem a da parte da alimentação, que muitas escolas já estão com toda como é que eu vou dizer? A parte de serviço mesmo, né? Toda terceirizada. E infelizmente a tendência é mudar esse sistema, mas eu não sei até que ponto isso vai ser bom, não. Mas vamos dialogar, Marcelo. Obrigada. Bom, então, enfim, esse é o papel da sociedade e da gente, de falar sobre todos os assuntos que envolvem a educação, né, dos filhos, da educação como governo. Então, as responsabilidades são muitas e a sociedade tem que estar envolvida em todos os temas. Então aí a gente teve nessa situação, então isso motivou. Então a gente participou fazendo arrecadação e tal para conseguir fazer doação. Não lembro para onde foi doado, eu era muito criança. E aí fomos pro Play Center. Isso eu lembro que a gente foi.
qual era a parte que a criança mais quer se preocupar? É com a diversão, com a brincadeira, né? Mas então foi a primeira mobilização que eu fiz numa escola. E depois, nesse mesmo ano, ainda isso, acho que tudo me estimulou. Eu montei uma chapa de Grêmio, onde o Grêmio, né, tem a função de pensar em coisas para a escola, para melhorias, para diversão, para esporte, para cultura, tudo. O Grêmio, a chapa de Grêmio tinha o intuito de participar, mas tinha uma outra chapa também, ela acabou vencedora, me decepcionando um pouco, porque essa outra chapa prometeu coisas que não eram possíveis e a gente tentou trazer uma realidade que é a dificuldade do nosso Brasil, né? De acreditar em muitas promessas e depois ele ser simplesmente enganado, né? Então eu tento fazer de tudo para falar a real, trazer a verdade e se eu tiver que conquistar a sua atenção vai ser pela verdade. Então, gente, aí a gente tem toda essa situação do envolvimento da escola, né, com a família, a ideia dos céus, né, que veio como uma grande integração de várias áreas com a comunidade, né, e não só com a escola em si, na parte formal, mas sim dela estar dentro do espaço escolar, né? E essa foi uma ideia muito boa da gestão que foi trazida da cidade de São Paulo pela prefeitura na época do PT, aí depois veio para cá para Guarulhos também, e aí a gente teve aí os céus que foram, para mim, uma grande conquista. Nós temos diversos problemas e eu não defendo o partido A ou B, mas eu falo para vocês, tem coisas boas e nós temos que reconhecer. Então, a ideia, por exemplo, tem aqui perto de mim o Céu Alvorada Paraíso. Então a gente vê, é um céu que tem muita coisa legal, tem quadra de society, de futebol society, tem quadra para futebol, tem campo para jogar também futebol, tem, deixa eu ver, tem a piscina, mas que estava parado até um tempo atrás, não sei se voltou a funcionar. Tem a parte da quadra, onde tem aulas e o pessoal faz ginástica, tem professores de dança, e isso tudo da comunidade, porque a prefeitura não tem condições de ter professores pagos para essas atividades extracurriculares, né? A obrigação da prefeitura ou do governo é dar educação básica. Então, tudo isso que é a mais que a comunidade hoje tem é da prefeitura. E não se engane, não é o seu vereador que está fazendo mandato com o seu dinheiro, que está fazendo isso para você porque ele é legal, porque ele é bonitinho. Não, é porque ele quer, claro, conquistar seu voto novamente, mas ele também está fazendo algo que, na verdade, ele quer fazer com que você acredite que ele é o responsável. E não, ele tem as lideranças, óbvio, às vezes consegue levar, mas a sociedade, ela precisa entender que ela pode participar de tudo isso sem dever nada para ninguém, porque esse dinheiro é nosso, é da nossa, sai dos nossos impostos, sai do nosso bolso. Então, pessoal, quando você vê algumas benfeitorias dentro de órgãos públicos feito, é da gestão que está cuidando e que a gente consegue sentir isso e participar. Então, gente, assim, nós temos essa situação dos céus e também tem de alguns parques. Por exemplo, o parque aqui do lado da minha casa, eu moro aqui do lado do Parque Chico Mendes. O condomínio é praticamente muro a muro com o parque. E é chamado Parque Escola Chico Mendes. Então, nós temos dentro desse parque uma escola. Essa escola, que é de também municipal, até no ensino fundamental 1, e tem aí todo um trabalho junto, tem uma parte que tem uma quadra externa à escola, tem uma parte externa ali, que poderia ser uma biblioteca, mas simplesmente muitas vezes está destruída, em vidros, na sua estrutura, muitas vezes pichado, parque. Então é triste ver essa situação, porque a comunidade ela não está tomando conta, ela não está se apoderando, né, dos seus bens, que é nosso. Eu sempre vou repetir isso. Tudo que nós temos de público é nosso, é do nosso dinheiro.
Então, a gente tem toda uma situação nesse parque aqui do lado que traz toda uma preocupação para todas as famílias. Então, o que acontece? A escola acaba ficando um pouco isolada por não ter tantas coisas no parque, tantas atividades constantes. Então, acaba sendo alvo de pessoas que não dá para confiar, né? Que usam às vezes até entorpecentes, drogas ali, e acabam afastando as crianças que são pequenas e os pais não confiam de soltar para ir para curtir a quadra e para curtir as outras partes do parque, os brinquedos, tudo. Tudo bem que na escola tem essa parte, né? Mas, poxa, tá dentro de um parque, por que não absorver ali toda essa o que tem no parque de aproveitamento? Tem até uma área grande de mata que tem uma trilha que dá para fazer. Há pouco tempo eu soube que foi colocado pela prefeitura LEDs em mais partes do parque, que foi uma das lutas que a gente fez aqui do bairro para que a gente tivesse mais segurança, mas o parque ainda está aberto durante a noite toda e esse é um perigo aqui para nossas famílias aqui dentro do condomínio. Então, gente, assim, a família, para ela se envolver, ela precisa se sentir segura, ela precisa se sentir também envolvida nas decisões e ela precisa fazer de tudo para acompanhar a vida escolar do seu filho. Porque só assim o próprio filho ou a filha vai se sentir seguro, vai se sentir feliz naquilo que ela está desempenhando, se desenvolvendo, desde quando é criança, desde quando é bebê, até uma certa idade, principalmente que a gente busca a aceitação da família. Então, o quanto é importante da gente ter a participação, né, dos pais. Bom, aí qual assim as situações que a gente sabe que pode acontecer da escola poder participar? Então, não só as atividades, dia dos pais, dia das mães, né, dia das crianças, tem outras coisas que a comunidade pode também participar e vai depender muito da direção da escola, né, da coordenação pedagógica, de pensar em projetos junto com os professores e fazer com que a família consiga, né, estar envolvida nas atividades escolares. Não só a responsabilidade de ver se seu filho está indo bem, tirando notas boas, se o desempenho do seu filho ou da sua filha esteja bom, você também tem a responsabilidade de acompanhar se tudo está correndo bem dentro da escola, se a estrutura é boa, se você tem o filho numa condição segura, se não há nada que possa ser um risco à segurança dos seus filhos dentro da escola. Então, os pais podem pedir para entrar dentro da escola, olhar tudo, ver as condições que a escola se encontra. Eu já visitei escolas faz um tempo, até reclamei na prefeitura, onde tinha mofo nas cozinhas. Então é triste ver isso, porque assim não dá para você fazer comida no lugar onde tem mofo. Você traz o que? Contaminação. A contaminação leva ao quê? Às vezes a dor de barriga, às vezes problemas estomacais, né? Então, várias situações que podem causar problema para o seu filho. Às vezes você acha que o filho comeu alguma coisa que não fez bem, às vezes não, é a condição da escola. Então, a família precisa estar envolvida na forma que a escola é gerida. Ah, mas o diretor, o pessoal não me recebe bem. Olha, não importa, a responsabilidade também é sua. Participar da PM, né, que é a Associação de Pais e Mestres, onde se arrecada o dinheiro também, às vezes, para ajudar em algumas coisas que a escola não tem verba, então às vezes o dinheiro ajuda, da PM. Então a gente tem aí toda uma situação que é necessário, né, fazer com que a escola seja um local bom para as crianças, que a família esteja segura onde ela estiver enquanto essas crianças estejam na escola e que todo mundo consiga conviver de uma forma, né, harmoniosa. Por exemplo, se acontece uma catástrofe pública, alguma situação como enchente, como, sei lá, que é mais enchente que acontece mesmo em São Paulo, Guarulhos, então às vezes acontece. Então, várias pessoas às vezes ficam desabrigadas, então várias pessoas perdem as coisas, móveis, alimentos, roupas.
Então, se a comunidade se une numa escola e pede ajuda dessa escola, eles podem ajudar as crianças a se envolver nesse trabalho social, a ajudar, levar para os pais, levar os pais para participar dessa ação, para ajudar, a levar para outras pessoas necessitadas. Então, a família, ela é estimulada e precisa às vezes ser estimulada pela própria escola, para que ela consiga ter aí essa visão solidária, né, que a gente até falou numa das partes aí da LDB que fala da solidariedade. Bom, a gente sabe também que a escola, né, deve garantir que a aprendizagem das crianças aconteça numa educação voltada para o exercício ético, da democracia e da cidadania. Então, tendo esses trabalhos escolares, os trabalhos sociais que envolvem a comunidade, ajuda a criança a ter essa visão de cidadania. E eu venho falando bastante, queria muito depois, né, a opinião de vocês quando tiverem oportunidade de saber sobre a alfabetização política e a alfabetização também científica das crianças. A família, se ela buscar essa ajuda para que seus filhos saibam dos seus direitos e dos seus deveres perante a Constituição, ela já cresce sabendo com o que ela vai lidar. Ela vai lutar por aquilo que é certo. Igual quando eu tive a iniciativa na escola de fazer montar a chapa do Grêmio, eu fui oradora para falar aquilo que eu queria falar. Então, quer dizer, eu já tinha posicionamento, com 11 anos eu já tinha. Então, as crianças também têm, e eu tenho certeza que as crianças, elas podem se desenvolver e elas podem chegar a ser um dia gestores, professores, podem ser cientistas, podem ser grandes gerentes de empresa. E eu tenho certeza que você, pai ou mãe, que estiver ouvindo, mesmo que você não tenha conseguido estudar todo, chegado numa universidade, ou às vezes nem fez o ensino médio ou fundamental, mas consegue dar a oportunidade para os seus filhos de conseguir que ele tenha essa educação. Então, dialogue, converse. E sempre orientando da melhor forma. A família tem um papel muito importante na orientação também dos cuidados que a criança deve ter, né, na rua, né, no sentido da segurança, né, com adultos estranhos. Então, até na escola mesmo, se a criança tiver informação dentro de casa, que se a criança apanhar, vocês acreditam que eu na segunda série eu levei um tapa do professor? Não, eu não me conformo. Isso me traz uma lembrança muito triste, porque eu lembro que eu faltei, por causa que eu fui no dentista, minha mãe ia me levar no dentista e eu faltei. Aí o professor ficou bravo que eu faltei, porque no dia da prova eu não tinha estudado, não tinha feito o que ele queria de exercício, eu não me lembro bem. E sei que ele pegou e me deu um tapa no braço. Nossa! Falei pro meu pai foi lá, falou um monte pro professor, e o professor, depois a gente teve a informação que ele não era nem formado, ele era irmão do diretor. Porque no primeiro e segundo ano eu estudei numa escola particular, porque como eu tinha 6 anos de idade, já no prézinho eu fui com 6, não, fui com 5, e como eu faço aniversário em maio, eu precisei de uma escola para me matricular, para não ficar atrasada, porque senão eu ia entrar com 7 anos no primeiro ano. Na época era muito tarde, então eu entrei com 6. E aí esse professor fez isso, e eu rapidamente tomei a iniciativa de falar para os meus pais. Então é isso, então busque sempre saber se a criança está acontecendo alguma coisa, se a criança falou alguma coisa, que vá averiguar, vá olhar o que está acontecendo, procura a direção da escola. Ah, o professor falou que está tudo bem. Não, conversa com mais gente, conversa com outros pais, vê como que os filhos estão se comportando, conheça os coleguinhas, os pais dos coleguinhas de classe. E não só isso, não é só para os pequenos não, é para os adultos também. Eu fui professora do ensino médio, onde as crianças muitas vezes não tinha participação dos pais na vida delas. Eu cheguei a pegar aluno, olha só que triste, na 7ª série, o menino tinha 15 anos, ele tinha total dificuldade de aprendizado. Eu dei aula de recuperação paralela para ele, que era de matemática. Ele não saía do lugar, ele não se desenvolvia. Provavelmente ele tinha alguma deficiência intelectual,
mas que não tinha sido diagnosticado. Por quê? Porque os pais não aceitavam. A gente chegou a solicitar para os pais, levar no psicólogo, procurar uma ajuda externa, mas eles falavam, não, é preguiça. Eu ouvi isso. E a coisa mais triste é você ouvir a omissão mesmo dos pais, às vezes, que não aceitam que a criança pode ter alguma deficiência. Tem déficit de atenção, tem dificuldade de aprendizado, tem um leve como é que se diz? Deficiência intelectual mesmo. Tem outro tipo que é a dislexia, que é a dificuldade tanto para ler quanto de fazer contas. Se isso se prolonga por muito tempo, é necessário procurar ajuda. Então, a família é importante que busque informação, porque o seu filho às vezes não está indo bem, não está tirando notas, quer dizer, às vezes vai mal em tudo, e os pais acham que é só porque passou de ano, porque ele não tem, ele é preguiçoso. Não, tem algo de errado, uma criança não pode ir mal em tudo. Ou ela está com problema de vista, ou ela tem algum problema psicológico, ou ela está com algum problema muito sério em casa, e aí ela não consegue também se desenvolver, porque ela está sendo, às vezes, até maltratada. E aí cabe a escola detectar, chamar os pais para conversar, né, para que se tenha essa atenção. Então, gente, eu tô aqui já há meia hora, já falamos bastante, e esse assunto é longo. Então, eu quero muito que vocês, se tiver perguntas, se tiver ideias, passa para cá, aqui nos comentários. Gente, me acompanha, eu estou fazendo agora toda terça-feira uma live sobre um tema. Semana que vem eu vou falar também sobre educação e mais algum tema, ainda não está definido. Se eu vou falar sobre alimentação, vou ver com o Marcelo Colonato, que aí sugeriu da gente conversar, mas pode ser de outro tema também, mas sempre voltado à educação, pelo menos nesse início dessa série que eu estou fazendo, tá bom? Estou gravando também para o YouTube, então o YouTube acaba subindo, eu subo depois o vídeo. Tenho no Instagram não tenho como postar todo o vídeo, porque é meia hora e lá é no máximo 15 minutos, mas sempre aviso, quem puder me acompanhar, Sheila Romeira no Instagram, Sheila Romeira Consultora no YouTube. Então, se eu puder, eu quero colaborar, quero ajudar para as deficiências, e quem precisar me contatar, até no particular, me chama no privado. Tem também meus contatos, né, pro WhatsApp, se quiser conversar, que é melhor, né, já que eu não uso muito o Messenger do Facebook, tá bom, gente? Obrigada, boa noite, e eu agradeço a vocês que puderam me acompanhar, tá bom? Até mais, até próxima terça-feira, às 21 horas. Boa noite.